Oi, tudo bom? Boa noite. Então, assim, se você gostar do conteúdo, dá um joinha, se manifesta aí e tal. Apesar que não é pago, mas vamos tentar manter, né? Pelo menos eu me estimular. Mas hoje não vai uma coisa tão espiritual assim, vai uma coisa mais de desenvolvimento. Apesar que é o seguinte, cara, quando você desenvolve aqui, ó, sua cabeça, você também desenvolve lá, tá? Porque quando você, né, desenvolve o seu cérebro, automaticamente os seus processos cognitivos ficam melhores e aí você pode, né, se desenvolver espiritualmente melhor ainda, tá? Beleza? Então vai aquela dica. Eu acho que eu já falei isso, estou falando de novo. Se você tem vontade de fazer medicina, por exemplo, eu acho que a maioria sabe, mas assim, tem o Paraguai, a Bolívia, tá? Eu tô falando isso baseado em mim. Eu não posso fazer isso porque eu tenho responsabilidades familiares aqui, entendeu? Então para mim fica complicado. Mas a partir do momento que eu não tiver mais essas responsabilidades, aí com certeza, cara, eu caio fora daqui, eu vou para lá, tá? Tanto é que assim, eu tinha uma amiga, né? Eu vou dar como exemplo, tá? Ela era casada com um amigo meu, eles se separaram. E aí o que aconteceu? Ela era enfermeira e foi estudar medicina lá na Bolívia, tá? E aí eu não aguentei, porque eu sabia, né? Falar, não, ela foi lá pra Bolívia falar, tá fazendo medicina. E eu sempre quis fazer medicina também, ó. Só que assim, vamos, numa boa, medicina no Brasil é 12 pau por mês, tá? Se você consegue pagar, beleza. Se você tem alguém que pague para você, beleza. Se você juntou uma grana, tá pagando, beleza. Tá? Mas eu não tenho condição, cara. Porque assim, querendo ou não, é R$1 milhão. 6 anos, R$1 milhão. Eu já tô velhinho. Como é que eu vou readquirir esse R$1 milhão? Porque a área, ao que parece, ela vai começar a ficar mais inchada. Então os salários vão diminuir e as oportunidades também. Aí teria que fazer residência. E dependendo da residência que você fizer, além de ser mais tempo, talvez você não tenha um retorno. Entendeu? E aí depende muito. E o pessoal hoje em dia, aqui no Brasil, eles estão diminuindo tudo. O profissional em si, entendeu? Você pode notar que a classe média está acabando muito. Entendeu? E aí fica naquelas, né, cara, pra você recuperar. Então, no meu caso, que é um sonho pessoal, né, tem um outro também, até adianto depois, se é um sonho pessoal teu, fica a dica, se você quiser arriscar, se você tem condições, se você não tem compromisso, né, fica a dica. Ela falou que é igual, falou, olha, aqui é igual, aliás, aqui é até um pouco mais puxado, porque você tem que aprender o espanhol, mas eles te dão todas as condições, né, o treinamento para você saber em espanhol. E aqui é metodologia tradicional, isso eu já sabia, né? Para quem não sabe, metodologia tradicional é o seguinte: se você tem menos de 30 anos, então você só vai ouvir em PBL, tá? Se você tem mais de 35 ou 40 anos, você vai ver um negócio chamado metodologia tradicional. A metodologia tradicional de ensino é aquela em que o professor explica, ou você vai treinando, então o professor ele é o centro, né? Já no PBL o aluno que se vira, tá? Eles falam bonito, né? Não, o aluno é o gerador do seu conhecimento, o aluno é o propagador da sua sabedoria, o aluno... Cara, na boa, eu fiz engenharia no método PBL, numa faculdade pública. Uma bosta, cara. É uma porcaria, é uma bosta, tá? Você não tem apoio nenhum, a pessoa que vai te dar o monitor não monitora nada, o professor não tira dúvida, era muito difícil, cara, sabe? Aliás, tirava, mas ao invés de tirar na hora, em 24 horas, tirava em 36, 48 horas, não dava, né? E aí se você tinha uma dúvida da dúvida, mais 48 horas. É foda, cara. É foda.
tá? Então, assim, tradicional é isso. Eu me lembro que quando a minha mãe ela estava no hospital, ela estava na tinha 3 médicas lá. A mais engajada era a colombiana, né? Hospital público, tá? Era a colombiana e a colombiana ela estudou na Colômbia em metodologia tradicional. Tanto é que eu falei de PBL, ela falava assim, não, acontece assim. Não, pero, que não. E as duas meninas lindas brasileiras, duas lindas, mas eu não conseguia sentir fé nenhuma nelas. Não sentia segurança. Ninguém. Eu cheguei para um cara, né, que ele também tinha conversado, falou, não, o que você acha? Olha, a mais engajada é a colombiana. E essas duas, ninguém gosta delas. Ninguém sente segurança nelas. Entendeu? Ou seja, se você quiser se formar médico e você não tiver condições, né, porque existem faculdades de metodologia tradicional não públicas, só que elas são muito caras, tá? Mais caro que o normal, pelo que eu pesquisei rápido. Então não é 12 pau, é 14, 17, ok? Aí você tenta, entendeu? Aí você vai, tá? Mas aí, assim, é a minha opinião pessoal, beleza? Aí se você quer se desenvolver, vai fundo. Tem uma outra, eu estou pensando, eu compartilho numa boa, tá? Porque eu não tenho medo de compartilhar. Eu vi que falaram sobre não fale seus planos, tal, mas cara, na boa, mano. Se você sente vontade de desabafar, falar, qual que é o problema? Entendeu? Esse negócio que isso infelizmente é uma cultura nossa. A cultura brasileira é altamente assediante. Por isso que tá cheio de capeta aqui, mano. Tá cheio de assediador, energia negativa, um cara invejando do outro, um cara jogando energia, sabe? Porque o que acontece? O seu cérebro, ele deixa de funcionar direito, ele se comprime e aí você começa a jogar energia ruim. Por quê? Porque ao invés de você jogar para dentro e aumentar, olha o M, mística, hein? Desculpa. Ao invés de chegar e você comprimir e aumentar, não, você exprimir, né? Explanar e aumentar, não, você comprime e aí você fica com raiva e aí você joga o quê? Os seus problemas junto. Eu percebi isso, cara. Eu acabei percebendo isso com alguns colegas e amigos e às vezes até comigo também. Que quando a gente não consegue fazer determinada coisa, a gente fica com esse complexo, né? E aí a gente vai jogando energia ruim, infelizmente isso é negativo, tá? De todos os lados possíveis, né? E aí cabe a... Se você não quer falar, você não fala. Se você acha que é interessante, você fala, mas tem um objetivo, né? Em si, entendeu? Pelo menos eu acredito nisso, tá? E assim, se você não quiser fazer, tem outras áreas do conhecimento, cara. Tem a área da engenharia. Eu fiz engenharia de produção, né? Estou pensando seriamente em fazer engenharia biomédica, tá? Já que não dá, então. Ou veterinária. Primeiro a veterinária, tá? Que eu gosto muito dessa área. Mas uma outra opção seria engenharia biomédica, que eu acho muito legal, cara. Toda vez que eu olho um braço biônico, uma coisa também que eu vi, um tal de um marca-passo especial, cara. Tem um marca-passo que é do tamanho de uma bolacha, né? E agora o sistema de saúde, em algumas estão adotando um marca-passo assim, ó, do tamanho de uma cápsula. Ela vai dentro do coração, né? E ela dura mais tempo, a bateria dura mais tempo, né? Mais simples e mais seguro, ó, show. E agora tá tendo um que é do tamanho de um grão de arroz, cara. Que eles colocam primeiro nos bebês, depois de uns 6 meses some, né? E esse marca-passo, ele parece que ele puxa a energia, né, da glicose e aí gera o pulso. Show de bola, cara. Isso é uma coisa incrível, fantástica. Para a área da saúde é muito legal. Entendeu? É muito legal. É uma coisa que eu gosto também. Mas aí a gente vai, né? Vai no planejamento. Como eu disse, estou pensando tudo tal. E eu acho que é interessante, né? Mas aí, se você não gosta de saúde, cara, tem tudo. Tem letras,
engenharia, como eu falei, várias áreas da engenharia e tal. Que o que importa, cara, é que quando você tá se desenvolvendo... Ah, e outra coisa, cara, se você não tem condição, tenta fazer uma EAD, cara. Tá? Tem EAD baratinha, tem bolsas assim, EAD que são baratinhas. Tenta, cara. Porque faz bem, entendeu? Querendo ou não, se você entrar no lugar direitinho, essa faculdade que eu estudei, pública, eu não gostei dela, ela foi muito assediante. Por quê? Porque ela jogava com um aluno. E por que eu não saía? Aí você vai perguntar, por que você não saía? É o seguinte, cara, os caras falavam pra mim de política e falavam pra sair. E aí eu, sinceramente, aí não deu certo. Quando o cara fala pra mim, cai fora, eu falo, agora eu fico, aí vai fazer o quê? Né? Aí, enfim, né? Acabei ficando, tô com diploma, tudo tal, mas engenharia de produção, pelo menos eu não gostei, tá? Não achei legal, não. Entendeu? Mas aí cada caso é um caso, cada pessoa é uma pessoa. O lado positivo é que eu posso cortar outras disciplinas, tá? Para outros cursos, ok? Mas, enfim. Se você acha, vai fundo, cara. Porque o desenvolvimento pessoal, ele é positivo em todos os campos da vida. E tem um grande problema também, faça esse teste com você. Se você começar aí e você ver que você está sendo impedido de fazer, né, por forças, então faça, cara. Porque eu já percebi isso. Existem forças ao nosso redor que querem atrapalhar a vida da gente, cara. É uma coisa de louco isso. Eu não sei se vocês já tiveram isso daí, entendeu? Mas é uma boa. É uma boa, tá? Então, cara, fica essa dica. Por exemplo, o tal de Saulo não tá fazendo medicina? Assim, na minha opinião, acho que ele saiu da área de tecnologia, com razão. A tecnologia é uma área muito assediante, tá? Não sei como é que era a vida dele, né? Ele viu a oportunidade de entrar em medicina. Então, ó, eu não teria coragem de gastar a mensalidade, que pra mim deve ser a média de 12 pau. 12 pau é foda, cara. Entendeu? É complicado. Apesar que assim, ele pede e tal, pá, mas assim, ele tá se virando. E se você quer fazer, e tiver condições, vai fundo, cara. Vai fundo. Eu conheço um monte de gente que passou dos 40 e que tá afim de mudar de vida, cara. Fala, não, tô afim de fazer isso, tô afim de fazer aquilo, não quero mais fazer isso. Tem alguns colegas que falam, não quero mais ter nunca mais. Eu tava até conversando com uma pessoa que ele resolveu montar um mercadinho. Não é estudo, tá? Mas ele resolveu mudar de vida. Então, assim, a partir de um determinado momento, a gente quer mudar de vida. E faz bem mudar de vida mesmo, entendeu? Dar uma, sabe, tentar melhorar, né? Virar a chave. E é uma boa. No meu caso, assim, pessoalmente falando, eu acho que se eu for para um desses outros países, porque essa minha amiga, ela foi, né? Mudando para medicina. Ela falou, cara, e ela pensou exatamente o que eu estava pensando. Eu não vou sair daqui, eu não quero sair daqui. Depois que eu me formar, eu quero ser médica aqui. Eu falei, por quê? O país aqui é muito bom. Não é nada do que o pessoal fala. Ah, mas tipo o Paraguai? Não conheço o Paraguai. Eu sei que aqui é bom. Aqui algumas coisas funcionam, tudo, tal. A gente tá muito bem. Eu não quero sair daqui. E eu acho que se eu sair daqui do Brasil e for para outro país, eu acho que eu não volto. Porque o Brasil é um país extremamente complicado, né? Enfim, nunca diga nunca, mas assim, no caso, se eu ver que dá certo, eu fico. Vou lá, ganho meu salarinho lá e pronto, acabou. Fico lá até morrer. Porque não dá, a sociedade nossa aqui, ela é complicada, ela é assediante, entendeu? E aí a gente tem muitos desafios, tá? Muito. A gente, por exemplo, eu fico brincando com um amigo meu, que ele é petista, e aí a desculpa dele é ficar me chamando de bolsonarista. E eu não gosto disso, eu não sou. E aí você tenta ter uma conversa, não dá, não flui. As coisas não fluem. E não é só nesse caso, em outros casos também você tenta ver, também não flui. É muito complicado, cara. Então, eu pelo menos acho que pode acontecer isso, entendeu? Mas aí, no seu caso, se você quiser, você é você, enfim, cada um na sua, tá?
questão de pegar as informações e se quiser faz o revalida e pronto. Lembrando que temos, acho que 350 mil médicos. No ano passado, 350, a média de formação é mais 50 mil, então temos 400 mil médicos. Daqui mais um ano, a média vai ser de 50, 450 mil. Ou seja, daqui 6 anos, a gente vai ter por volta aí de uns 600 ou 700 mil médicos. Mas é aquilo, se você gosta, vai fundo. Mas eu não tenho coragem de pagar 12 pau. E se você for lá e fizer a revalida aqui, beleza, porque aí você pode atuar lá e pode atuar aqui. Ah, outra coisa. Na Bolívia eu não sei, eu sei que lá no Paraguai tem teste de aptidão. Algo que deveria ter tido no Brasil, ó, muito tempo, tá? Muito. Mas é aquilo, né? Uma coisa, outra coisa. Mas o que vale é, se você acha que você tem essa condição, que tá na hora de você dar uma guinada na sua vida, reestudar, refazer, cara, tem tempo para tudo. Só não tem tempo quando você morre. Aí você vai para um outro tempo, outra vida, outro mundo. Aí você vai ver lá, entendeu? É isso, cara. Não vou ficar falando sobre conceitos muito espiritualistas, porque querendo ou não, isso não deixa de ser um espiritualismo, porque é um desenvolvimento pessoal. E cabe a você ver o que você acha da sua vida para você entender aquilo que você quer dentro da imaginação que você pretende ao longo do tempo, entendeu? Porque é isso que importa, tá? A gente tem que ter um pouco... Ó, eu sei que as pessoas falam de egoísmo e tal, mas a gente tem que valorizar um pouco o nosso eu. Entendeu? É o nosso eu. Um pouco do nosso ego é importante. Porque se a gente não tiver o mínimo de ego, a gente se perde. E se a gente se perder, a gente fica bobado por aí, sendo marionete dos outros. Entendeu? Beleza? Abraço pra vocês aí, boa semana. Ou bom fim de semana, enfim. Tchau, tchau.